Eu comecei, foi uma história curiosa. Eu aprendi, eu devo a minha vida ao Monteiro Lobato, né? Porque eu aprendi a ler com 5 anos de idade. E aí, quando você aprende a ler, você fica com vontade de escrever. Aí eu queria escrever, mas eu queria escrever para todos os lugares. Eu queria escrever para televisão, rádio, jornal, revista. Por outro lado, eu na adolescência, assim, eu tinha uma enorme admiração pelo trabalho do meu pai. Meu pai era um bom vendedor. Aí eu tive a sorte de racionalizar onde é que misturava escrever com vender e vender com escrever. Falei, esse negócio de criar propaganda. E aí eu, com 18 anos de idade, fui pedir um estágio numa agência de propaganda. Que agência? Era uma agência pequena chamada HGP. Tem até uma história folclórica que eu já contei um monte de vezes na minha vida, e é verdade. Naquela época eu estava matriculado, porque eu faltava muito a aula, então estava matriculado em 2 faculdades. Eu ia lá mais para ver as meninas do que para ver as aulas. E eu estava indo para a faculdade que eu fazia de manhã, e aí furou o pneu do carro. E eu nunca tive grande habilidade manual, muito menos vontade de trocar pneu, né? E aí eu desci e falei, tem que trocar o pneu. Aí eu vi uma placa em frente, estava escrito HGP Publicidade. Eu falei, em vez de trocar esse pneu agora, eu vou pedir um estágio. Aí eu atravessei a rua e a agência era muito pequenininha, então era aquele lugar que você entrou já meio dá de cara com o dono. E aí eu falei, eu vim aqui porque eu queria pedir um estágio. E eu, se fosse o senhor, eu daria o estágio para mim, porque eu vou ser muito bom nesse negócio. E eu só vim porque o meu pneu furou. E o senhor não devia perder essa oportunidade, porque o meu pneu normalmente não fura 2 vezes na mesma rua. E ele achou engraçado o jeito que eu falei e me deu o estágio. E aí? Aí foi muito bom, porque era uma agência que tinha muito pouca gente e muito trabalho. Então, aí eu fui aprendendo a fazer fazendo, né? Eu era exposto a trabalhos que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu não gosto da palavra vocação, né, que eu acho muito assim pretensiosa, sacerdotal. Mas eu tinha uma certa propensão para fazer o que eu vim a fazer na minha vida. Então, para mim, que principalmente por causa da leitura, eu lia muito. Naquela época, inclusive com 18 anos de idade, eu era assim, aquele leitor garoto pretensioso, aqueles garotos que leem Mayakovsky, essas coisas. E então, para mim, não era muito difícil fazer aquele trabalho, até porque também, por outro lado, eu já tinha uma noção meio formada de sociedade de cultura industrial. E aí eu fui aprendendo fazendo. Isso foi bem no início dos anos 70. Naquela época era curioso, né, porque muito do que eu aprendi naquela época, sobre principalmente coisa de indústria cultural e tal, eu devo ao diretor desse programa aqui, que dirigia uns programas bacanas, como o Poder Jovem, o Divino Maravilhoso. Então, para mim, era até gozado, porque na minha geração, devido à coisa da ditadura política, todo mundo que começava em publicidade muito jovem acabava meio contaminado pela ideia de que se você estivesse trabalhando na publicidade, você estava trabalhando atrelado ao sistema capitalista, portanto, você estaria atrelado a um governo de direita. Eu, como já tinha aquela noção de outras coisas, tipo Mayakovsky, tipo as coisas que o diretor desse programa fazia. Então eu dizia, não é bem assim. Existe uma revolução social a partir da revolução estética. E a publicidade pode mexer com isso. Baixo, o ano de 1974. Em 74 eu já era tal conhecidinho, eu já era tal menino prodígio da propaganda. E eu tive o privilégio de ser convidado em 73 para trabalhar na DPZ. A DPZ, na época, era realmente a grande revolução da publicidade brasileira, e sob todos os pontos de vista, né? Era o ponto de vista criativo, mas também o ponto de vista ético, uma série de comportamentos e tal. Eu costumo dizer, né, que a minha vida deu certo nesse negócio porque eu tive uma sorte muito grande. Na época que eu comecei, nos anos 70, a geração anterior à minha tinha profissionalizado a publicidade no Brasil.
Então eu encontrei um ambiente muito bom para um moleque com as minhas ambições. Aí em 74 eu já estava com um ano de DPZ, já tinha uma relativa segurança no sentido de... já tinha superado aquele trecho do início profissional onde você acorda e diz, e se agora eu não tiver nunca mais ideia alguma, se descobrirem que eu sou uma enorme mentira. Mas eu, como estava muito ocupado, não passei muito por isso. Aí em 74 aconteceu uma coisa bacana, que o meu pai comentava muito uma coisa que ele achava um absurdo, que nos anúncios classificados de empregos no estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, tinha uma coisa realmente muito maluca, que muitas empresas anunciavam coisas assim, tipo, procura um engenheiro, patati, patatá, com experiência, isso e aquilo, idade máxima, 40 anos, com uma segregação assim de idade. Aí eu falei, pô, isso é uma sacanagem, eu vou fazer um anúncio chamando atenção para esse tema. Existia na época um órgão chamado Conselho Nacional de Propaganda. Esse Conselho Nacional de Propaganda, ele pegava as ideias de cunhos sociais de determinados publicitários e aquelas que fossem relevantes, ele conseguia espaço na mídia para veicular. E eu resolvi fazer um anúncio sobre isso no dia 1º de maio. Era um anúncio que o título era Homens com mais de 40 anos oferecem seus préstimos profissionais para empresas de pequeno, médio e grande porte. Cartas para a Rua da Amargura sem número. Esse anúncio fez um barulho que sai de baixo. Aí eu falei, bom, vou fazer um filme disso. Aí escrevi um filme e o filme era muito bom, foi exaustivamente veiculado e conseguiu, inclusive, que surgisse um projeto de lei proibindo esse preconceito impresso. A partir daí que esse preconceito impresso deixou de existir. E aí esse filme foi inscrito pela agência que eu trabalhava, que era a DPZ, no Festival do Cinema Publicitário de Cannes. Naquela época, Cannes era um festival de muito prestígio, porque eram muito poucos prêmios. Existiam 18 categorias, um leão de ouro, um de prata e um de bronze em cada categoria só. E aí esse meu filme ganhou o primeiro leão de ouro da propaganda brasileira. Nenhum país pode se dar ao luxo de desperdiçar o potencial dos seus homens mais experientes. Empregador, tire dos anúncios classificados da sua empresa aquela frase com preconceito em negrito. Idade máxima, 40 anos. E procure descobrir o talento e a vontade de trabalhar que podem estar escondidos dentro de uma cabeça coberta de cabelos brancos. Lembre-se que todos os homens que você viu aqui fizeram sucesso bem depois dos 40. E aí foi um momento que eu fiquei conhecido realmente pelo mercado e comecei a ficar conhecido fora do mercado publicitário. Lembra a tua parceria com o Petit? Bom, eu dividi uma mesa com o Petit durante 14 anos e foi, para mim, um aprendizado fabuloso, porque o Petit sempre foi um diretor de arte esplêndido. O Petit tem uma qualidade como diretor de arte que é rara. Ele é um diretor de arte que consegue desaparecer do anúncio. Ele faz exatamente aquilo que o anúncio precisa. Você não vê nenhum malabarismo gráfico. Ou seja, ele tem o bom senso, assim, se o título for relevante, ele vai botar o título grande. Se o título for insignificante, ele vai buscar um visual que dê uma força para aquele título. O Petit, além de tudo, já quando eu comecei com ele, era bastante experiente e tinha uma cultura geral, particularmente de artes plásticas, que me influenciou muito. Era uma praia onde eu conhecia alguma coisa, mas não tanto quanto ele. Design também. E nós trabalhamos 14 anos na mesma mesa, né? E com clientes muito bons. Então a gente teve a oportunidade de gerar naquele período um volume de trabalho de qualidade que eu acho praticamente impossível qualquer outra dupla de criadores poder vir a fazer nesse volume. Porque existe uma coisa, não é uma questão única, exclusivamente da qualidade suprema do Petit, do bom profissional que eu já era, mas as contas eram muito boas, o mercado publicitário muito receptivo a inovações.
os clientes muito leais, então nós trabalhávamos com o mesmo cliente durante anos, o que permite que você vai construindo uma história. Então é muito difícil hoje você ter, por exemplo, uma dupla que fique tanto tempo junta. Eu acho que esse recorde aí dos 14 anos, eu e Petit, dificilmente será batido. Márcio, a W Brasil. A W Brasil aconteceu da seguinte maneira: em 1986, eu já estava há 14 anos na DPZ, tinha aprendido muito a respeito de como fazer uma agência de publicidade e de como não fazer também, que também é importante, né? E eu percebia que na DPZ as coisas eventualmente novas que eu gostaria de fazer em termos de formato de agência não poderiam ser implantadas lá, porque a DPZ estava pronta e muito bem pronta. E qualquer intervenção que eu fizesse nesse sentido seria até um empecilho, um ruído. No entanto, eu tinha um novo formato de agência na cabeça que desembocou na Da Brasil. Da Brasil, eu montei a Da Brasil numa circunstância muito favorável, que era o seguinte: como fiquei 14 anos no mesmo lugar, eu adquiri um crédito maior do que eu precisaria para montar uma agência. Eu poderia ter montado uma agência depois de 9 anos de DPZ. Mas como eu fiquei 14, o meu crédito era enorme. Então, quando eu montei a W, ela instantaneamente foi assim um sucesso muito rápido. A W Brasil foi a agência do ano com 5 meses de vida. E aí também tinha uma coisa que na W eu já tinha consciência da coisa que eu me movimento melhor, porque no fundo o que eu faço melhor no meu trabalho é ter assim uma obsessão por fazer coisas que cumpram as suas obrigações, né? Que são vender produtos e construir marcas, mas que tenham uma ambição de entrar na cultura popular. E eu faço isso não é por uma questão de vaidade, é porque, primeiro, eu me movimento melhor assim, e segundo, que quando eu consigo fazer isso, eu transformo o consumidor em mídia. Ele que fica repetindo as coisas que a gente fez. E é uma mídia fascinante para o anunciante, porque é de graça e a melhor de se acreditar. Eu, quando montei a W, eu já tinha alguns momentos assim na minha vida, desde 78, por exemplo, com o Garoto Bombril e assim por diante. E na W eu exacerbei isso muito. Na W também eu exacerbei uma coisa: o meu radar social sempre foi a música popular. Eu sempre olho a vida através da música popular. E eu já tinha feito muitas coisas com música popular no meu período de DPZ. Na W eu levei isso às extremas consequências. Inclusive coisas assim do que hoje, com um novo termo modal, se chama de produção de conteúdo, a gente fez desde o primeiro dia da W. As coisas, por exemplo, de Haydn, da releitura de determinados clássicos da música popular brasileira, feitas especialmente para aqueles comerciais por caras que nunca tinham interpretado aquelas canções. Alguns momentos de misturas e até de ensinamentos afetivos para o consumidor, além de vender o produto. Eu tinha uma experiência, por exemplo, e que não foi com música popular brasileira, muito interessante. Eu escrevi, acho que em 90 ou 91, comercial para Chocolate Garoto, que é meu cliente na W Macan até hoje, nosso cliente há muito tempo. Que foi uma coisa curiosa. Eu estava passando Natal e Réveillon em Nova York. E eu fui a um clube de jazz e antes do início do show, estava tocando uma canção do Sinatra, que eu gosto muito, que é o I Had the Craziest Dream, que é um clássico, assim. Eu ouvi aquela música e falei: curioso, isso seria uma linda trilha para um comercial de garoto, de meninos observando mulheres mais velhas. Aí eu cheguei, escrevi o filme foi um grande sucesso. E num público muito jovem. Aí eu fiquei feliz, eu falei: poxa, que bacana, né? Que além de vender o produto, além de fazer um filme persuasivo, eu consegui botar a sonoridade do Sinatra no ouvido daquela garotada. Aí, 4, 5 anos depois, eu tinha que fazer um outro filme de garoto. Eu falei: agora eu vou aproximar mais ainda. E aí eu usei na trilha daquele filme o Flying to the Moon, cantado pela Paulinha Toller, para chegar mais perto da meninada. Então, isso é gostoso no meu trabalho, quando você cumpre a tua obrigação do trabalho, mas acrescenta alguma coisa de útil na vida das pessoas. O diferencial da DPZ para a W Brasil era isso que você queria
Não, a DPZ já existia essa postura, só que na DPZ eu era menos usado, tinha menos experiência, então possivelmente eu persegui isso menos vezes. Depois isso se transformou em muito obsessivo na minha vida, o tempo inteiro. Ano passado, quando a gente fez aquela campanha do 4 anos é muito tempo, que tinha o cara que sapateava, que tinha o cara que tinha uma abelha no ouvido e tal, aquilo era uma obsessão por coisas que fossem repetidas nas ruas. Eu sou o Lúcio. Há 4 anos eu convivo com uma mania chata. Quando eu fico nervoso, eu sapateio. É sem querer. Eu não consigo me segurar. Isso destrói a reputação de um sujeito. É como se as minhas pernas tivessem vida própria. Imagina um momento sério e você lá, fazendo passinho. Pra lá, pra cá, pra lá. 4 anos pra lá e pra cá. 4 anos é muito tempo, principalmente quando as coisas não vão bem. Por isso, pense bastante antes de escolher o seu prefeito, porque nos próximos 4 anos ele vai administrar a sua cidade. Este não é um programa como aqueles que você está habituado a assistir. Ele não tem um começo, um meio e um fim. É como se fossem peças soltas que a gente vai juntando. Não fazem um sentido, não tem uma história. Ele começa quando você começa a assisti-lo. E ao sabor do acaso, ele vai se modificando, tomando outra forma, ganhando outro sentido, como se fosse um mobile. Deixe o sol queimar a sua pele, deixe o céu forrar a sua cama. Deixa amanhecer tua chama, teus desejos. Deixe o sol queimar a sua pele, deixa o céu forrar a sua cama. Deixa amanhecer tua chama, teus desejos, mas agora vai. Eu sou natural do Rio de Janeiro. Nasci no Catete, em frente ao Palácio do Catete. Depois, com 6 anos, eu fui morar em Botafogo. E hoje moro num lugar bem distante do Rio, que eu adoro, chamado Recreio dos Bandeirantes. Aquele papo, né? Desde menina, minha mãe era pianista, meu avô cantava ópera, então eu ouvia muita música em casa, né? E com 16 anos eu participei de um festival no colégio e ganhei vários prêmios, então eu resolvi levar a música mais a sério, achei que eu dava para coisa, a ser cantora, e resolvi começar a estudar canto lírico. Então eu fui praticamente cantora de ópera durante uns 6 anos, assim. Mas, paralelamente, eu sempre estava na música popular e cantava nos bares, como todas as cantoras começam por aí, cantava lá no Rio, nos bares do Rio. Mas a minha paixão sempre foi MPB. E depois disso, com uns 20, 21, 22 anos, eu comecei a fazer meus shows e produzir uns CDs para apresentar gravadoras. E só em 2003 eu consegui meu contrato, numa gravadora chamada Green Songs, era uma gravadora independente, lançada pelo ex-presidente da EMI, chamado Aloysio Reis. Ele precisava de uma cantora de MPB e me encontrou esse CD que eu gravei, um CD demo, adorou meu trabalho e falou, vamos lá, vamos conversar. Então, cantei aí, sei lá, desde 92, eu só consegui meu primeiro CD em 2003. Acho que me senti muito preparada para esse momento. Eu não nasci na música rapidamente, né? Foi uma carreira dura, uma caminhada dura até aqui. O primeiro sucesso foi Foto Polaroid, foi minha primeira música de rádio, né? Através dessa música, apenas com essa música, eu consegui, em 8 meses, me apresentar no Canecão, no Rio de Janeiro.
e com uma casa linda, lotada. Foto Polaroid Mas eu aqui largada num canto desse apartamento, eu choro mais, eu choro menos, tanto faz você. Você não vem mesmo. Mas eu aqui morrendo, desaparecendo, como uma foto de Polaroid. Morro mais ou morro menos, tanto fez você. Não veio mesmo. Foi a primeira música de rádio, assim. Depois veio Digitais, que eu considero a música que eu mais toquei, assim, em todos os meus shows eu nunca deixei de tocar Digitais. Eu não vou voltar atrás, raspe dos teus dedos minhas digitais. Eu não vou voltar atrás, apague da cabeça o meu nome, telefone, endereço. Eu não vou voltar, não vou voltar. Arranque do seu peito o meu amor cheio de defeito. É o meu quarto CD. Ele se chama Meu Coração Não Quer Viver Batendo Devagar. Tá explicado porque eu gosto de cantoras fortes, né? Essa coisa da mesmice, do humor não me satisfaz. Então, é um quarto CD que, apesar de ser um CD mais doce, né? Porque eu fui muito conhecida por ser uma cantora com muita atitude, né? Com muita força. E eu acho que, como eu disse antes, eu demorei tanto tempo para conseguir esse espaço, que quando eu gravei meu primeiro DVD lá no Canecão, eu vinha com muita voracidade. Eu queria morder o palco, então eu estava ali entregue completamente. Então, hoje eu olho aquele DVD e falo menos, bem menos. E esse disco último, ele tem essa pegada um pouco mais doce, um pouco mais amena, que é uma fase da minha vida que eu me sinto mais segura, me sinto mais plena, como artista também. Então, eu transferi as composições que eu fiz para esse disco, são composições bem mais doces do que as outras composições. Mas, apesar de tudo, o disco tem ainda esse sangue quente, essa alma fervendo, né, que eu continuo permanecendo. Eu só perderei isso se eu morrer, quando eu morrer, né? Não tem jeito. Presente e Passado foi a primeira canção desse novo disco, né, que tocou. E ela é um exemplo dessa minha nova fase, né, mais calminha. Você acredita? Ai, essa saudade no meu peito, esse vazio de você. Ai, esse meu jeito meio feio de não saber lhe perder. Yeah, 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 yeah. Você se foi sem dizer onde podia lhe encontrar uma razão pra viver. Você podia me deixar, mas o tempo passou e essa dor não cessou. Há descaminhos em meus passos, uma sombra que abraço no presente passado, uma vontade tamanha de não ter mais vontade. Não admiro os covardes, mas agora é tarde. Ai, ai.
tempo frio que me esquenta, a boca seca que me tenta. Ai, o véu da noite que alumia, é meia-noite e meio-dia. Você se foi sem deixar a chance de se ver voltar. Uma razão pra esquecer é o que ficou em seu lugar. Mas o tempo passou e essa dor não cessou. Há descaminhos em meus passos, uma sombra que abraço, um presente passado, uma vontade tamanha de não ter mais vontade. Não admiro os covardes, mas agora é tarde. Nasci em 37, em Lavras do Sul, Rio Grande do Sul. E fiz teatro em Bagé, onde eu morava e estudava, depois Porto Alegre. E depois, em 61, fui para o Teatro de Arena de São Paulo, onde fiquei até hoje. No coração, pelo menos, né? Que peças você fez no Rio Grande do Sul? Há muitas peças. Teatro estudantil, teatro amador, semiprofissional. Peças como Esperando Godot, de Samuel Beckett, Romeu e Julieta, do Shakespeare. Romeu e Julieta do Shakespeare eu fazia com Pereio. Tinha um duelo meu com Pereio, que era uma coisa monumental, assim, de mal feita, né, espantosa. Prendido espadas, assim, pá, 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 pá. Mas o Pereio no Rio Grande do Sul? Pereio é gaúcho. Era da minha turma de teatro. Nós tínhamos um grupo de teatro chamado Teatro de Equipe de Porto Alegre. Tinha Mário de Almeida, Pereio, eu, Milton Matos. Dessa turma, quem continuou foi Pereio e eu que continuamos. E Pereio veio para São Paulo, eu vim também. Tempo da ditadura. Cada vez que eu venho a São Paulo, eu lembro muito dos lugares e da maneira como a gente, às vezes, estava correndo daqui para lá, né? Ficamos Flávio Império e eu ficamos exilados um período na casa da Cacilda do Valmor, um exílio muito engraçado, porque era na Avenida Paulista, ali, no Trianon, né? Nós ficávamos na cobertura e não podíamos sair de lá. Porque quando logo que vem a Revolução, o golpe militar de 64, aparecem os amigos, se formam uma frente de proteção, né? E pegavam a gente e levavam para os lugares assim, a gente ficava meio joguete manipulado pelas pessoas, né? O Boa foi para uma fazenda no interior do estado, Guarnieri e Juca foram parar na Bolívia, né? Mandaram para a Bolívia, os coitados, imagina. E Flávio e eu tivemos a melhor sorte, ficamos no apartamento da Cacilda do Valmor, que era na Avenida Paulista. Mas me lembro sirenes, né? A gente já detectava polícia. Aí tem polícia. Eu não sabia o grau de violência que seria, né? Claro. A repressão. Ela foi mais calma. Ela aconteceu mesmo nos anos 70, depois, né? Quer dizer, depois do AI-5. Porque o golpe militar foi em 64. Mas a Revolução mesmo ela se consolida no dia 13 de dezembro de 1968. 13 de dezembro, com o ato institucional número 5. Aí se instaura mesmo o golpe, a Revolução. Revolução, né? A maneira deles. Foi um sucesso. Durou a vida toda, né? 14 anos de casamento, com 3 filhas maravilhosas, foi ótimo. E você foi com ela para Paris? 69. Foi a nossa primeira viagem para o exterior. Foi lindo, maravilhoso.
Aliás, foi um ano animadíssimo, 68, 69, ainda os restos assim, da Revolução Jovem. Aí já era um movimento da imaginação ao pouvoir, a imaginação no poder, né? Nas universidades de Nanterre, toda rebelada, né? Em Roma, na Faculdade de Arquitetura, os estudantes cavaram todo o pátio interno da universidade, fizeram uma buraqueira, cheiro de água, era uma sujeira, uma lama, né? Era ótimo aquele movimento todo. Pegamos o fim. Aí disseram, o Charles de Gaulle foi um dos que disse que c'est la Chien-Lit, né? C'est la Chien-Lit, né? Aí vamos acabar com isso. Os anos 70 vêm para acabar com isso, né? Com esses excessos da juventude. Estão querendo incendiar o mundo, né? Macunaíma, a gente nunca esquece também. Aliás, eu acho que tem boa memória, né? Eu tenho boas lembranças. As lembranças ruins eu esqueço. As boas ficam, né? O Álvaro Moreira dizia, né? Tem um livro dele de memória, chama-se As Amargas Não, né? Que era exatamente isso, lembrando as coisas boas. Macunaíma foi lindo, porque foi meu segundo encontro com Joaquim Pedro, né? Primeiro foi o Padre e a Moça, meu primeiro filme, e depois o Macunaíma. E um filme definitivo, assim, foi o último filme do Cinema Novo, foi de 68. Vem junto com o Auto Institucional número 5. Foi lançado em 69, né? Mas aí o Joaquim já não podia sair do país, nós fomos para Veneza, porque houve os 8 do Glória, que na primeira reunião da OEA, ficaram os 8 eram mais, que eu estava também, né? Mas nós não fomos presos. Alguns não foram presos. Os que foram presos ficaram acho que um mês presos, né? Depois proibido de sair do país. O Joaquim estava entre eles. As melhores lembranças. Engraçado que depois que eu me reconciliei com minha mãe, internamente, né? Ela passou a ficar sempre ao meu lado. Tem muito próxima, muito próxima de mim. Minha mãe é a pessoa que mais sabia poesia que eu conheci em toda a minha vida. Declamadora, era dizeuse, era uma declamadora, Ela declamava em francês, português e espanhol. Era danada. Ela, com 90 anos, dizia poemas maravilhosamente bem. Impressionante. Pianista também. Pianista. Era muito prendada a dona Carmencita. Uma certa tristeza, certo sentimento assim, de exílio, sabe? Sensação de estar engaiolada em algum lugar fora do lugar natural dela, né? Ela sofria um pouco com isso. Ela tinha às vezes uma certa melancolia, ficava tocando piano, e às vezes chorava tocando piano, né? O cachorro uivava e ela chorava, né? Baixo, fala um pouco de Lavras do Sul. Lavras do Sul é o berço, né? A cidade do coração, é onde eu nunca saí de lá também. Está sempre próximo, sempre ao meu lado, né? Quando eu penso em descansar, né, morrer talvez, né? Eu penso em Lavras do Sul, lugar assim do meu último repouso, né? Certamente vai ser lá. E os repousos que eu faço quando eu vou anualmente lá, quando deito no campo, fico deitado, estendido no campo, parece que o mundo é outro, né? É um mundo de paz absoluta, né? Não existe conflito, não existe guerra, não existe risco, perigo nenhum, né? Mário Quintana tem muitas lembranças dele, muitas memórias, né? Um poema dele. Antes todos os caminhos iam, agora todos os caminhos vêm. Os amigos são poucos, os livros convidativos, e eu mesmo preparo o chá para os meus fantasmas. Agora tem os mais extensos também, né? Ótimo. É? Não, tem velha história. Era uma vez um homem que estava pescando, Maria, até que apanhou um peixinho. Mas o peixinho era tão pequenino e tinha um azulado tão indescritível nas escamas que o homem ficou com pena. Retirou cuidadosamente o anzol, pincelou com iodo a garganta do coitadinho e colocou no bolso traseiro das calças para que o animalzinho sarasse no quente. E desde então ficaram inseparáveis. Onde o homem ia, o peixinho seguia a trote, que nem um cachorrinho. Pelas ruas, pelas calçadas, pelos cafés. Como era tocante vê-los no 17. O homem
grave, de preto, com uma das mãos segurando uma xícara de fumegante moca, com a outra fumando, com a outra lendo jornal, com a outra cuidando do peixinho, enquanto esse silencioso e levemente melancólico tomava limonada por um canudinho especial. Ora, eis que um dia os dois homem-peixinho vão passear à beira de um lago onde o segundo deles havia sido pescado. E eis que os olhos do primeiro se encheram de lágrimas. Disse o homem ao peixinho: não me cabe guardar por mais tempo, porque privar-se do carinho, do contato do teu pai, tua mãe, teus irmãozinhos, tuas tias solteiras. Volta para o seio de tua família e vive cá na terra sempre triste. Dito isso, verteu copioso pranto e, desviando o olhar, atirou o peixinho na água. O peixinho fez a água fez um redemoinho, que foi depois serenando, até que o peixinho morreu afogado. Tantos poemas que perdi. Tantos que ouvi de graça pelo telefone. Tá aí. Eu fiz tudo para você gostar. Fui mulher vulgar, meia bruxa, meia fera. Risinho modernista arranhado na garganta. Malandra, bicha, bem viada, vândala, talvez maquiavélica. E um dia emburrei-me. Vali-me de mesuras. Era uma estratégia. Fiz comércio à vara, embora um pouco burra, porque inteligente me punha logo rubra, ou, ao contrário, cara pálida que desconhece o próprio cor-de-rosa. E tantas fiz. Talvez querendo a glória. A outra cena à luz de spots. Talvez apenas teu carinho. Mas tantas fiz. Ana Cristina foi de uma forma muito torta, porque a Ana Cristina tinha vindo da Europa, que ela tinha feito mestrado em tradução, tinha trazido Bliss, da Catherine Mansfield, uma tradução primorosa, e tinha ganho o mestrado com louvor, né, com laude, nota máxima. Então vinha da Inglaterra, de contato com toda a literatura inglesa, né, os grandes escritores ingleses, e o pai pede para o Otto Lara Rezende, o Oswaldo César, que arrumasse um emprego para ela, que estava chegando no Brasil. Então o Otto Lara Rezende arrumou um emprego na Rede Globo, na Globo. E como ela era letrada, né, então foi colocada como na análise de textos. Ela funcionou analista de textos, fazer comentários sobre textos e tal. Mas era um peixe fora d'água, né, porque imagina... Então eu fazia um programa chamado Caso Verdade, que era um programa que às 5 horas da tarde, que era de cartas que a gente recebia, e as cartas eram dramatizadas durante a semana toda, né? Era um programa para competir com o Povo na TV da extinta Tupi, que era o Wilton Franco que fazia no Rio de Janeiro. E era um programa assistencialista, assim. Era um Pátio dos Milagres aquilo, né? As pessoas iam lá pedir dentadura postiça, óculos, né? Cadeira de rodas. Enfim, meu programa tinha que competir com esse programa. Fui chamado para fazer frente a esse programa. E a Ana pegava os textos para analisar e metia o pau nos textos, né? Achava fracos, assim, medíocres, né? Maniqueístas, superficiais, vulgares, né? Folhetinescos, né? Só adjetivos desagradáveis. Então eu ia lá e brigava com ela, né? Você não entende nada de televisão, você sabe o que é o público-alvo, né? Você não tem ideia, né, do que seja, né? É dona de casa, esse programa de dona de casa, empregadas domésticas. A televisão que funciona é da cozinha, pô, né? Mas não havia jeito, quer dizer. E depois eu não tinha publicado livro nenhum ainda, não sei edições pequenas assim, essas de mimeógrafo, né? Ela publicou no final do ano, de 82, publicou A Teus Pés, que foi o primeiro livro dela. E aí eu fui procurá-la, mas já era férias, já tinha eu fiquei encantado com ela quando li, né, as poesias dela. Depois viajei, fui lá, deixei o programa e depois, no ano seguinte, ela se mata, né? E foi um choque. Aí estou resgatando ela até hoje, né? Você lembra algum texto dela? Ana Cristina? Sim. Estou vivendo de hora em hora com muito temor. Um dia me safarei.
Aos poucos me safarei. Começarei um safari. A música caipira vem do tempo de criança das fazendas dos meus tios. O meu avô era muito chato, punha num colégio interno, estuda, estuda, estuda. 6 anos já estava no colégio interno, de preferência de padre, né? Família muito católica. E aí todos eles estudaram em colégio de padre interno. Quando chegava aos 14, 15 anos, já se formava, já saía. Agora vai estudar alguma coisa. E a preferência, a coisa bonita, era farmácia. Ai, ser farmacêutico naquele tempo era a coisa mais linda do mundo. Todos estudaram farmácia. Então eles estudavam, se formavam e davam o diploma para o meu avô enroladinho assim. Agora eu vou para a fazenda, pode pôr no quadro aí. E todos foram fazendeiros. Então a gente tinha 5, 6 fazendas para escolher, passar as férias. Era o céu, né? Então assim, vamos passar as férias com os primos. E um monte de primos, que eram muitos filhos, todo mundo casado já com filho. Mas eu mandava sempre. Eu era metida demais. Mandava nos meninos mais velhos. Vamos nadar? Não, não vamos nadar, vamos andar a cavalo. Vamos não sei onde. Falei, vamos andar a cavalo. A gente pulava a janela e ia tomar leite no curral às 5h30 da manhã. Porém, com dedo de conhaque no copo, escondidíssimo. Aí punha o leite de vaca, a gente aprendeu a tirar leite, né? Ficava amarelo, assim. Aí pegava os cavalos dos velhos que estavam dormindo, né? E marretava aqueles coitados daqueles cavalos. Né? E galopava, daí lá para as 8h30, a gente escovava, dava um jeito no cavalo. O cavalo. Aí os tios levantavam. Traz o meu cavalo. Arreava, né? Para fingir, já estava morto de cansaço. E meu tio montava, né? O mais chato deles. Esse cavalo está velho, esse cavalo não anda. Esse cavalo é devagar, eu vou comprar outro cavalo, porque esse aqui não presta mais. E a gente, judiação, era andar a cavalo e ouvir viola. Tudo isso fugido, né? Porque não era bonito eu no meio da meninada. E aí, de tarde, às 5 horas, acabavam as lidas, né, deles e tal. Então, fazia uma roda de violeiros. Aí eu morria. Ficava vidrada, porque eu tocava violão, que tem 6 cordas. Vendo aquela caipirada, aquela roda, tocando uma viola de 10 cordas, aquele som bonito, 4, 5 violas junto, né? E cantando moda caipira. Aí comecei a tomar nota da letra dessas modas. E a primeira que eu aprendi foi Boi Amarelinho. Muito linda, né? É a vida do boi inteiro. E eles não deixavam eu tocar viola. Não, menina, mulher não toca viola. Mulher não toca. Outra vez. Mas eu ficava louca. É o machismo, né? Que já vem de longe. Não, menina não pode. Mas por que não pode? É feio. É só homem que toca viola, mas eu já sabia as musiquinhas e olhava bem na mão deles, porque é uma transmissão oral, folclórica, não precisava ler música nenhuma, era só olhar na mão que você aprendia, e a mão direita depois. Eu tenho muitos amigos, muitos. 95% de homens. Mas isso é desde criança, que eu tinha só um irmão. E as meninas não brincavam na rua que nem eu, porque era muito levada. Eu era a dona da molecada de Perdizes e eu mandava. E eles me obedeciam. Às vezes eles eram mais velhos que eu até, mas eles gostavam de conviver comigo, né? Era bicicleta, era bolinha de vidro, futebol.
lampião, que mais? Papagaio, não tinha tantos fios, né? A gente vivia soltando papagaio. E até hoje, quando tem uma festa assim, por exemplo, Women's Club, fui homenageada já várias vezes. Alguns aparecem, aí a gente chora, que eram todos amicíssimos, mas nunca houve um interesse de namorar. E depois disso, na minha casa, todo sábado a gente juntava um grupo para cantar e tocar. TBC, maravilha. Frequentei muito, muito, muito. Me dava muito bem com todos, no tempo da Cacilda Becker, Sérgio Cardoso, Nídia Alícia. Depois vieram alguns do Rio de Janeiro, Anselmo Duarte, Tônia Carreiro. E o meu cunhado era ator do TBC, bonitão, moço, né? Galã do TBC. Então ele tinha um prestígio louco, conhecia todo mundo, apresentava gente. Aí, como a gente não tinha muito onde ir, ia toda noite para o teatro. E cheguei a ponto de poder substituir qualquer um, de tanto que eu assistia as peças, 20 vezes, 30 vezes. Mas era uma coisa muito gostosa, um ambiente muito bom. A Cacilda fez muita coisa boa. Fez uma peça com o Zembinski, que ela fazia papel de menino, com o cabelo cortadinho, fantástica, fantástica. Eram só os dois. Como é que chamava? A minha... Acho que sim. Acho que sim. Teve uma peça também do Sérgio Cardoso, que se passava na Itália e tinha uma gôndola que eles construíram que passava atrás do cenário, perfeito, né? Você jurava que estava a gôndola em cima da água ali e eu cantava uma cantiga italiana na época e vinha o gondoleiro remando, passava em cenas. Meu Deus, o povo chegava ao delírio, né? Muito bom. Como é que chamava? Os títulos a gente esquece até das músicas que canta. Você lembra mais das letras do que do título. Por exemplo, essa peça que você fala, que música você cantava? Gente, eu estou com uma falha auditiva que eu não sei porquê. Que música você cantava? Ah! Sul mare luccica l'astro d'argento, placida l'onda, prospero è il vento. Fugiu agora porque faz muito tempo, né? Era muito bonito. Como é que chamava? Tinha uma outra cantora lírica que trabalhava nessa peça. E eu cantava essa parte italiana popular e tinha uns pedacinhos de música lírica italiana, lindo, como era o nome dela. Ai, me dá uma raiva de esquecer. Faz muito tempo, não lembro. Que era a história do Amélia, mulher de verdade. Eu era casada com um bombeiro, que era o Colé, fazia o marido, bombeiro. E daí eu era enfermeira, trabalhava no hospital e corria para o hospital. E nessas de corre para lá, corre para cá, eu conheci um paciente e me apaixonei por ele. Era um ator de Pernambuco, que eu também não me lembro o nome, que ele não seguiu carreira também. Então, me apaixono por ele, ele quer casar comigo, e eu não sabia me desfazer do Colé, e aí eu levo uma vida dupla. Quando eu chego em casa, é o Colé, né, e a enfermeira. E quando eu saio, eu sou uma granfina, né, frequentando alta sociedade, depois que ele sarou, né, e tudo. Então, é interessante o filme. Eu ganhei um saci de cinema de interpretação, não foi nem para cantar, foi só por interpretar como atriz. Quantos prêmios você ganhou? De cinema, só esse. Agora, no geral, com rádio, televisão, disco, eu tenho 280 e tanto. Não cabe mais lá em casa.
É inútil, está dividido, tem metade na praia, metade lá em casa. Eu já estou pensando o que eu vou fazer da vida, que é muita medalha, muita estatueta, muita coisa. Eu tenho que ir lá também tomar conta. Está trancado, mas sabe como é que é? É muito difícil para mim. Por exemplo, quando eu canto no palco ainda, até hoje, neste palco da cultura, no meu programa, eu custo para pôr os pés no chão. Eu fico com aquele espírito daquilo que eu estou cantando, né? Se é uma história de negro escravo, eu sou um negro escravo. Eu encarno a pessoa. E aí, até eu pôr no chão, no cinema era muito difícil, porque era tudo rápido, né? E aí, na TV eu faço isso. E muitas vezes em recital e tudo isso, eu dou uns vexames, porque eu não me sinto com as quatro patas no chão, sabe? Às vezes eu dou um autógrafo, assim, 1935, a menina, a senhora está brincando comigo? Ai, desculpe. Eu fico totalmente imbuída daquele espírito que eu estou cantando. Sabe, é uma coisa muito estranha. E no cinema você não pode fazer isso. É muito difícil trocar assim de sentimento na hora. Eu achava dificuldade nisso.